Olá, alunos, boa noite, tudo bem? Então, bem-vindos aí ao nosso Let's Talk de automação de iluminação. E hoje, né, pensando aí em ajudá-los no mapa e ajudá-los também em um projeto completo, a gente vai pensar aí na automação de iluminação, somente de iluminação, desse estabelecimento comercial. Então, aqui a gente tem um conjunto de escritórios, né? Então, a gente tem um andar de um prédio comercial e esse cliente desse escritório em específico nos contratou para estar fazendo essa automação de iluminação. Então, a gente tem a entrada aqui do escritório, tá? A gente tem aqui mesas de coworking, então espaços onde várias pessoas estão trabalhando, e temos mesas aí de salas de recepção separadas e salas de reunião. Temos também os banheiros, né? E aqui uma copa, uma cozinha, que fica aqui interligada a uma área externa. Então, pessoal, para a gente iniciar, né, o nosso projeto, a gente tem que pensar, né, se existem já pontos, a gente tem que verificar isso com o nosso cliente, se a gente vai poder colocar mais pontos, como que funciona. Aqui, nesse caso de exemplo, a gente vai pensar que estamos com um ambiente cru, né? Então, esse aqui é um projeto arquitetônico, de fato, lá está no momento de construção, e a gente pode colocar os pontos que a gente achar necessário nesse estabelecimento. E aí, como a gente está falando aí de um lugar comercial, a gente tem alguns, né, alguns lugares em específico, né, algo que a gente tem que observar relativo à norma lá de iluminação. Então, a gente tem que pensar é, em seguir a norma. Então, a gente tem lá na nossa norma, eu vou abrir ela aqui, os mínimos, né, de iluminação para cada ambiente, né, para os ambientes de trabalho. Então, deixa eu só aqui abrir a norma para a gente ter uma ideia aí de como dimensionar. Então, vamos escolher aqui um ponto de partida de dimensionamento, tá? Eu vou escolher aqui a sala de reunião. Não sei se a gente vai conseguir ver bem aqui a área dessa sala de reunião, mas essa sala de reunião ela tem uma área de 27 metros quadrados e essa aqui 30 metros quadrados. Vamos começar por ela. Então, lá na nossa norma, a gente vai pensar ali, deixa eu só achar aqui pra gente qual seção da norma, mas vai ser lá na seção 5 da norma, onde nós vamos encontrar aí o mínimo e o máximo de lux. Então, lá na seção 5, a gente tem aqui, deixa eu só achar, né? Escritório. Então, a gente tem lá, né, escritório geral de registro, cartografia, desenho, né? Então, a gente vai contar aqui que é um escritório geral, tá? É onde a gente tem ali apenas das salas de trabalho. Da sala de reunião, a gente pode estar ali utilizando da sessão, deixa eu só encontrar aqui, pessoal, porque é tanto. Ah lá, sala de reunião, ele vai estar lá no 5.3.13, tá? A gente não encontra sala de reunião. Acredito que ali em escola, hotel e restaurante, ele vai seguir aí a mesma quantidade de lux. Então, na sala de reunião, a gente tem que ter aí no mínimo 300 lux. Então, se eu pego lá, né, uma área de 27 metros quadrados, eu acredito que aqui a gente consiga, como é uma sala de reunião,
a gente tem que implementar 300 looks aqui. Eu tô na outra página, por isso que vocês não estão vendo aí o cursor. Posso imaginar aqui 2 pontos. Vamos só mudar aqui a cor. Tá em branco, vamos pôr em vermelho. Então, eu posso colocar aqui 2 pontos, né? De 150 looks cada. O mesmo para essa. Aqui eu posso até dividir esses 300 looks em 3 pontos. Também aí é uma ideia. Nos banheiros, né? Vamos pensar em banheiros. Em banheiros, a gente precisa aí de 200 lux. Então, como a gente está num banheiro onde vai ter um fluxo de pessoa grande, a gente pode pensar aqui em cada banheiro 2 pontos também, né? De 150 lux cada. Aqui na Copa, também são 150 lux, segundo a norma. Eu posso pôr aqui 2 pontos. Na área de serviço, pelo menos 1 ponto de 100. Nesse banheiro PCD também 1 ponto aqui de 100. E a gente finaliza aqui esse espaço, esse lado de cá do nosso espaço. Deixa eu só, pessoal, anotar, né? Esses números de ponto de luz para a gente acabar não esquecendo. Então, ó, eu tenho aqui, né, na sala de reunião, 2 pontos de 300 lux. Na outra sala são 3 pontos com um total de 300 lux, então cada ponto vai ter 100. No banheiro são 150. Que mais? Na cozinha também é 150. E na área de serviço é 100. E aí, pessoal, a gente tem aqui a circulação. Então, na circulação, vamos ver lá na norma qual que é a exigência para a circulação. Corredor. Nos corredores, a gente precisa ir de 100, né? Então, aqui, como a gente tem um corredor bem extenso, eu posso dividir aqui em várias luminárias, vou por 4, tá? Onde vai se totalizar 100. Vou voltar aqui para corredor, 4 luminárias, totalizando 100. Depois eu compartilho com vocês aqui essa imagem do geralzão aqui, que a gente está, do memorial, né, que a gente está criando aqui. Então, primeiro passo, né, a gente está definindo os pontos, e aí, pessoal, eu vou fazer aqui esse lado, tá, do projeto, e depois a gente faz o outro, mas vamos focar aqui nesse lado primeiro, vamos definir os protocolos e tudo ali que a gente precisa para esse lado do mapa. Então, primeiro aí a gente entendeu, né, como a gente vai querer ali os pontos, quais são os pontos que precisam. Então, pensando ali para essa lado comercial, o que mais de dispositivo eu preciso colocar? E agora eu vou mudar aqui a cor para a gente não se confundir. Banheiro, sensor de presença, um em cada luz. Cozinha, eu posso aí colocar então um interruptor, né, para estar acionando, eu não preciso colocar sensor de presença. Então aqui eu vou colocar o interruptor. E o mesmo vai aqui para a sala de reunião, né? São espaços que a gente liga quando está utilizando, não tem tanto fluxo de pessoa. E aqui também, né, a gente vai colocar acionamento como interruptor. Vamos lá, sala de reunião vai ser interruptor.
Vamos lá. Interruptor. O banheiro vai ser sensor de presença. E o mesmo, né, para o corredor. Então, definimos aí, né, os dispositivos base que a gente vai precisar. E vamos lá para o tipo de protocolo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem aí tipos de protocolo. Durante as aulas, a gente conversou bastante. Pensando para um prédio comercial, aí com base no que a gente trabalhou, eu acredito que o Zigbee para essa área comercial, ele é o mais indicado pelo fato aí de ter aí um baixo custo, uma fácil configuração e ele é bem melhor que o Wi-Fi pensando para o comercial. Lembra lá que o Wi-Fi a gente sempre escolhe somente para o residencial. Aqui a gente faz por Zigbee. Então eu vou ter que comprar um módulo Zigbee para estar trabalhando esse tipo de protocolo. E lembra que ele tem aí uma extensão grande, essa planta, e a gente consegue aí. Lembra que o Zigbee, quando um sensor cai, ele procura o outro, eu consigo deixar aí mais amplo esse tipo de escolha. No mapa de vocês, tá? Sempre procure ter essa análise do que é melhor. Nas aulas eu expliquei certinho qual era melhor, qual não era, para a gente estar escolhendo. Então, ali eu coloquei como correto de resposta mais de um tipo de protocolo. A gente tem que lembrar, né, que quando eu penso aí no Zigbee, eu não estou só aqui, eu estou fazendo só de iluminação, mas futuramente eu posso, né, integrar ele com outros tipos de centrais, né? Então ele tem uma integração muito boa com outros tipos de centrais. Então a gente já alocou os pontos, definimos aí o tipo de central que a gente vai trabalhar e agora eu vou criar cenas para esse local. Então o que eu posso fazer aqui na cena? Vamos fazer uma cena 1, chegada. Então como eu configuro aqui o meu Zigbee? Deixa eu compartilhar outra tela com vocês para vocês entenderem aqui esse pensamento. A gente fez desse lado, depois a gente faz do outro, mas vamos analisar aqui pelo menos o lado de lá primeiro. Cadê? Vamos lá. Então, cena chegada. O que vai acontecer na cena chegada? As luzes, né, do coworking vão acender, que é um espaço ali aberto. Dos corredores a gente tem sensor de presença. A gente pode integrar aí para o alarme de segurança desligar. Eu não falei, mas essas cenas aí são com controles com voz, tá? Então a gente vai, né, falar e de fato vai estar acontecendo. Segunda cena, reunião. O que vai acontecer na cena da reunião? As luzes da sala de reunião acendem. E eu posso fazer a cena do fim de expediente. Tudo apaga. Beleza? Então aqui eu criei 3 primeiras cenas, né? São cenas aí que englobam. E aqui, pessoal, eu tô colocando tudo muito básico, né? Mas vocês podem incrementar do jeito que acharem melhor ali no mapa de vocês.
Então, no de vocês é um residencial, vocês podem colocar dispositivo de dimmer na sala, pode fazer uma cena de cinema, aonde, né, vai ajustar as luzes de dimmer, vai ficar mais, né, mais amarelinho, mais fraquinho, de dormir também. Então, ali vocês podem complementar bem o trabalho de vocês. Aqui a gente está fazendo rapidamente no Lightstalk, né, só para entender mais ou menos o como eu quero que vocês apresentem isso para mim. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui de compartilhar e voltar lá para a planta baixa para a gente terminar de alocar os pontos. Vamos lá. Então, fiz esse lado aqui, vamos para o próximo. Cowork. Escritório, ambiente de trabalho, né? A gente tem que pensar lá na altura do trabalhador que eu tenho que ter, segundo norma, a quantidade de lux de 300 lux ali por operador. Então, aqui em cada mesa eu posso ou alocar um ponto aqui em cima de 300 lux central, né? Ou eu posso colocar ali 2, né? Vamos mudar de vermelho, que é a segunda opção, eu posso colocar aqui 2, tá? Beleza? Aqui é uma sala de espera, posso colocar um só, e essas salas aqui de reuniões menores também de um com 150 pontos cada. Então, aqui a gente alocou, né, os pontos de iluminação, aqui também vai ser por interruptor, e aqui as salas também vão ser por interruptores. Não tem a necessidade da gente fazer aí por sensor, né? Porque ali vai ter sempre um fluxo de pessoas, sempre vai ter gente, não vai ter momento ali de economizar. Então, lá no mapa de vocês, pessoal, o que eu peço para vocês? Primeiro, né, a gente tem que entender, né, cada área de ambiente, entender o que a gente vai colocar ali, né, em cada área. E lá no memorial descritivo, primeiro, a gente divide por infraestrutura e protocolo, então a gente vai colocar qual é o protocolo escolhido e o porquê. Na planta, vocês vão desenhar aí para mim, como eu fiz, os pontos, né, estratégicos, então vocês printam ali a planta e coloquem ela como resposta. Criar as cenas, então eu pedi a criação de ao menos 3 cenas, vocês podem fazer aí do jeito que eu coloquei, né, seguindo aí em cascata. Falar um pouquinho de qual a eficiência energética que a gente pode colocar ali como solução, né, nas áreas de lavanderia e corredor, e depois apresentar para mim uma lista de material. A lista de material, tá? Ela, para seguir aí padrãozinho, a gente faz todo esse intermédio aqui de cenas. Deixa eu só compartilhar ali meu outro documento. Então, ó, vocês colocam lá, lista de material. Aqui vocês separam o que precisa, né, de cada lugar, e na lista de material vocês colocam, luminária de 48 watts, né, 3, 4 luminárias, né, porque aqui é o ponto de lux, vocês precisam fazer a conversão para o que tem de luminária de LED. Lembra que o LED é o mais eficiente, pensando aí na automação, tá? Então, o que é a conta? É pegar a área que eu tenho ali e ver o lux que eu preciso e dividir aí pela potência da luz. Então, 4 luminárias, uma central Zigbee, algum interruptor acoplado, né, com Zigbee. Então, assim, discriminar mesmo uma lista como se fosse vocês lá comprando todo esse material.
E aí, pessoal, basicamente é isso, né, que a gente espera do MAP e eu espero do projeto. Fico à disposição, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, envie lá para Carol, que ela vai repassar aí para mim, tá?